Nossa história começa na África Ocidental. O sol se põe no horizonte, pintando o céu de várias cores, e temos uma visão do Instituto de Bioquímica. Mas dentro do Instituto, não são cientistas calmos em batas que realizam pesquisas, mas guardas militares mortos estão deitados, sons de alarme são ouvidos em todos os lugares. Um dos cientistas está morto. Com a mão fria, ele postumamente pressionou um objeto não identificado no cubo. Mas este objeto misterioso não ficou muito tempo com o falecido, ele é levado por uma mão de alguém em uma luva preta. Nosso personagem principal levou o cubo, e imediatamente por comunicação, ele relatou que seu nome é North Sheps, ele pertence ao 6º Grupo de Unidades Especiais e o vírus do patógeno sanguíneo foi obtido com sucesso. Antes que North tivesse dado um passo com sua aquisição roubada com sucesso, um tiro soou atrás dele. A bala não o atingiu, mas partiu o cubo que continha o vírus. O personagem principal está horrorizado, fragmentos de um cubo voam em seu rosto, deixando cortes em seu rosto, e o líquido com o vírus espirra para as feridas. O agente especial Chips agarra uma arma e atira em seu oponente em várias rajadas. Os companheiros de batalha querem correr para norte, mas ele grita para que eles não se aproximem dele porque ele está infectado. Infectado com o vírus, ele sente como em seu corpo ocorrem mudanças e mutações no DNA. À medida que avançamos 3 anos, somos recebidos pela cidade noturna de Brookboard. Vemos um grande edifício corporativo chamado The Cloudman. Às 9 horas da noite, no final do dia de trabalho, o zelador lava o chão, no escritório, cantando o motivo de uma música que ficou presa em sua cabeça. Este trabalhador de escritório tão diligentemente limpa o chão é o nosso protagonista. Ele finalmente terminou o trabalho e quer ir para casa. Antes de sair, ele apaga as luzes do escritório e imediatamente percebe que uma das telas de computador ainda está acesa. Indo para o monitor em chamas, ele lamenta como é pouco profissional por parte dos funcionários deixar o equipamento ligado depois de sair, mas quando ele se aproxima da tela, ele congela no lugar. Na tela, um vídeo de conteúdo erótico é apresentado a ele, ao qual o herói rapidamente se vira envergonhado e se pergunta como pode ser visto no trabalho. No momento em que North começa a tentar desligar o vídeo, uma garota se aproxima dele por trás e se pergunta o que está acontecendo. O personagem principal não ficou confuso, virando-se e olhando para a menina com um olhar cheio de confiança. Ele relata sua posição, ele é um novo funcionário e agora ele está de plantão. Na frente dele está uma garota bonita. Ela pergunta pensativamente o que ele está fazendo com os computadores, porque seu turno já acabou. North se vira de volta para o computador e tenta continuar tentando desligar o vídeo picante, só que agora a heroína percebe o que está acontecendo no monitor. A garota está apenas aterrorizada, assustada e confusa. Ela exclama se ele não tem vergonha de assistir a isso. Antes que nosso personagem principal diga 2 palavras, um travesseiro voa em seu rosto. A heroína o chama de pervertido sujo e não entende como você pode ver tais coisas nojentas, enquanto North fica de pé e esfrega seu nariz doente depois de bater o nariz. Uma funcionária de negócios não pode tolerar tal indecência no local de trabalho. Ela declara que vai demiti-lo amanhã de manhã e pede para entregar seu crachá. Sem parar de esfregar o nariz, o Sr. Shepard tenta explicar à garota que toda essa situação é apenas um mal-entendido. A heroína fica furiosa, ela grita que não pode haver um mal-entendido, afirma que ele foi pego pela mão e se ele é um homem em tudo. North tenta se desculpar e explicar que estava apenas passando, e ele não acha que é normal assistir a esses vídeos no computador da empresa. O personagem principal queria apenas ser gentil, o que acabou se voltando contra ele, mas ele se pergunta por que essa garota, ao vê-lo, ficou tão animada. Não querendo ouvir desculpas e responder a perguntas difíceis, a garota, furiosa, acelera e quer chutar North. Não se esqueça que o nosso zelador era um ex-agente de uma unidade secreta. Ele habilmente agarrou a perna de uma garota. Ele olha nos olhos dela com alegria maliciosa e diz que, sem entender a situação, você não deve insultar ninguém. A heroína está congelada em estupor e tenta analisar como ele conseguiu interceptar seu golpe, porque ela foi treinada em artes marciais desde a infância. Mas antes que ela percebesse, North a joga na mesa, onde a tela ainda continua jogando pornografia. O herói percebe que ela está em uma ótima posição. Enquanto a garota continua a chamá-lo de pervertido, ele a agarra pelos ombros, pendurada em cima, dizendo que, nesse caso, ele deve mostrar a ela como um verdadeiro pervertido se parece. Inesperadamente, em vez de todos os tipos de punições que a fantasia do personagem principal poderia inventar, ele se armou com um marcador e começou a trabalhar. Tendo terminado sua vingança, o rosto da heroína ostenta inscrições sobre o quanto ela é um demônio feroz. Ela ameaça que ele responderá por tudo o que fez.
Mas North não é tão simples. Ele conseguiu tirar uma foto do rosto pintado da garota e ameaçou que, se ela quisesse atacar ele publicaria a foto no fórum da empresa. E como se nada tivesse acontecido, o protagonista pega seu balde e esfregão e se move em direção à saída, mencionando que ele não foi o primeiro a atacar. De raiva acumulada e desespero, a heroína bate com toda a força com o punho na mesa. Derramando lágrimas e cerrando os dentes de raiva, Lilith Palmen jura que esse bastardo vai pagar por tudo. A localização é transferida para favelas urbanas imperceptíveis, onde ao pôr do sol é melhor não sair de casa. Depois de um dia difícil e uma noite não menos difícil, nosso protagonista chega em casa. A primeira coisa que ele abre é a geladeira, que está cheia de cerveja de cima para baixo, e as prateleiras laterais estão repletas de seringas. North queria abrir uma lata de cerveja, mas de repente ele sentiu uma dor aguda, até mesmo a lata de cerveja voou de suas mãos. Nem por um segundo, ele pega na seringa do frigorífico e injeta-a no braço. A causa dessa dor é o patógeno, que está se tornando cada vez mais forte do que o anterior. Na seringa que ele pegou, ao que parece, continha o vírus Ebola. Mas este mortal vírus Ebola ainda não é suficiente para o herói. Depois de alguns dias ele acha que ele terá que se infiltrar novamente no instituto para coletar mais amostras semelhantes. North está considerando se eles mudaram o sistema de proteção, porque ele entrou e saiu de lá sem problemas. Ele ainda tem memórias frescas do dia fatídico em que foi infectado e pediu a todos para irem sem ele. A uma pergunta natural de colegas, o que ele ia fazer, ele respondeu que não há nada que você possa fazer e a vida ou a morte são uma questão de destino. No final, North disse a um colega de trabalho para pedir uma licença para ele e dizer que ele não poderia voltar para a equipe agora. Ele reflete sobre os anos passados. O vírus fez dele um selvagem. Ele teve que viver na floresta por mais de um ano. O vírus não foi curado, mas agora não é contagioso. A urna ao lado da cama, cheia de seringas, é simplesmente explicada. A única maneira de aliviar a dor é injetar outro vírus no corpo. O protagonista pensa quanto tempo isso vai durar e está confiante de que tudo está nas mãos do destino. À noite, enquanto North dorme em paz, as mudanças começam a ocorrer em seu corpo novamente. Algo deu errado. Ele sente dor em todo o corpo. O herói não entende por que o vírus Ebola não funcionou. Talvez o vírus veio com novas mutações e rearranjos de DNA ao longo dos anos. Os raios matinais do sol penetram pela janela e iluminam o North deitado no chão. O personagem principal acorda abruptamente, salta e tenta entender se ele está vivo ou morto, e o mais importante para entender o que aconteceu na noite passada. Ele percebe que uma molécula não identificada está flutuando no ar diante de seus olhos. Ele a empurra para tentar descobrir se é um vírus. North pensa logicamente que é uma alucinação, porque mesmo com excelente visão, é impossível ver isso sem um microscópio. O Sr. Shepard sabe que algo está errado. Ele nunca viu um vírus ao vivo. O personagem principal estende a mão para uma das moléculas voadoras, e ela voa para ele e se conecta com ele energeticamente. Ao olhar ao seu redor, North percebe que todos os vírus que ele injetou em si mesmo nos últimos 3 anos estão voando ao seu redor. Esta notícia agrada o personagem principal. Ele vê este benefício. Agora ele tem a capacidade de absorver micro-organismos e bactérias para suas próprias necessidades. O Sr. Shepard pega num tubo de metal e usa as bactérias para o corroer. Tudo funcionou perfeitamente. A corrosão rapidamente começou a corroer o tubo. North fica feliz, mas percebe que essa capacidade requer um grande esforço físico. O protagonista percebe um vírus que não tinha visto antes. Ele percebe que, absorvendo outros micro-organismos, no futuro será capaz de desenvolver e criar novas habilidades. O Sr. Shepard está encantado. Ele acabou de sobreviver ao desastre, mas ficou mais forte. O herói se enche de risadas. Mas sua risada não durou muito. Ele ficou sem fôlego e sentiu-se mal. North percebe que gastou muita energia e não consegue ficar de pé. Ele adormece. Amanhã no escritório da Cloudman começa com as operárias cumprimentando a Sra. Palmen, desejando-lhe um bom dia. A alta e imponente Miss Lilith Palmen entra no escritório. Seus ativos são estimados em bilhões de dólares e seu apelido é a deusa do gelo. Depois de entrar em seu escritório, ela se senta em uma cadeira e esfrega o rabo. Ela ainda está sofrendo com o incidente de ontem. Ela tem 2 imagens dela de ontem na cabeça. Ela está com inscrições no rosto, e ela está desamparada deitada em uma mesa. Ela não deixa ir toda essa situação. É uma grande humilhação para ela e ela pensa no proverbial limpador. Lilith coloca a cabeça na mesa. Lamenta o bullying de ontem com seu próprio funcionário e, além disso, o zelador. Ela está a segurar a cabeça e a pensar em como contar a Kylie,
que está prestes a chegar sobre o incidente de ontem. Neste momento, uma senhora com curvas aparece no corredor, que, pisando no limiar, quase vira a perna. A secretária na entrada diz-lhe que a senhora Palmen já espera no escritório, ao que a menina responde de forma impressionante que já sabe. À porta está uma garota chamada Kylie Fima, que é vice-presidente de uma empresa chamada Cloudman, chamada Little Fox, que gosta de torturar as pessoas ao seu redor. Entrando no escritório, ela não tolera e imediatamente tenta descobrir com sua irmã o que aconteceu, porque ao ligar sua voz soava muito animada. Distraída de sua autoexploração, Lilith finalmente percebe sua irmã na porta, cumprimenta e pede para se sentar. A senhora Fima deitou-se imediatamente no sofá, tirou os sapatos dos pés e começou a acariciar seu tornozelo quase torcido, mencionando que seria bom enviar para o spa hoje. Enquanto a irmã se deita no sofá, ela pergunta o que aconteceria se um homem entrasse aqui e a encontrasse assim. Ao que Kylie responde com um sorriso malicioso que ninguém se atreveria a entrar aqui sem permissão, e se alguém ousasse, ela o secaria. Imediatamente ela relaxa e fala sobre o que tudo isso é bobagem e agora só importa o que aconteceu com sua irmã mais velha. Lilith percebe que não pode contar à irmã sobre sua humilhação de ontem. Em vez disso, ela pergunta se ela trouxe a informação para a qual o pedido foi feito. Kylie obedientemente entrega um envelope de papel em suas mãos e quer saber se há algo importante lá. O que a irmã diz sobre o desejo de obter informações sobre um homem suspeito. Kylie fica surpreso ao perguntar o que esse homem fez e se ele sabe o que pode acontecer. Depois de abrir o arquivo e olhar atentamente, ela se convence de que ele é seu torturador, e o nome dele é North Sheps. Ela salta da mesa aos gritos, joga o questionário na mesa, gritando que é ele. Depois desse empurrão, Lilith percebe que seu bumbum ainda dói. Miss Fima percebe que algo está errado com sua irmã e tenta descobrir por que ela está tão pálida. O chefe do escritório mostra a ela um questionário e dá à irmã a tarefa de fazê-lo sofrer nos próximos dias. Embora sua irmã goste de torturar as pessoas, ela não entende por que precisa se vingar de um zelador comum que pode ser simplesmente demitido. A senhora Palmen está convencida de que a demissão é demasiado branda para ela, e quer que a Kylie faça tudo o que puder para acabar com ele. Kylie se aproxima da irmã mais velha e começa a acariciá-la na cabeça, perguntando se ela está bem e por que ela está com tanta raiva. Para não mencionar toda a essência da situação, ela apenas menciona que ele a ofendeu e, em geral, ela está de mau humor, e ela o escolheu para liberar sua raiva. A senhora Fima concorda relutantemente que lidar com o zelador não é muito para ela, mas é importante para ela que a irmã se sinta confortável. Kylie garante que a irmã pode relaxar porque ela é profissional em seu campo, para o qual Lilith se oferece em gratidão para assumir parte de seu trabalho. O flerte vice-presidente se dirige para a porta e, finalmente, diz que a irmã sempre sabe o que ela ama, e se ela fosse um homem, ela teria retribuído com seu corpo. Assim que a porta do escritório se fechou, o chefe do escritório novamente pega o questionário do zelador que ela odeia e o examina. Nela, o ódio cresceu com uma nova força, ela agarra a caneta e acena para a folha, insistindo que não a deixará ir até que ela cuspa sangue. Com força, ela enfia uma caneta na foto do North no questionário, e grita que vai vigiá-lo muito de perto. Nosso protagonista continua deitado no chão inconsciente nos raios do sol já se põe. North acordou de manhã e, olhando para o telefone, descobriu que havia dormido por 3 dias, e que, por tantos dias fora do trabalho, ele poderia ser privado de seu salário. Rapidamente se reuniu, ele puxa a jaqueta e corre para fora de casa, porque agora perder o emprego não é uma opção. North corre rapidamente pelo quarteirão e espera que ele não possa ser demitido por enquanto. Correndo pela rua, ele sente o cheiro de bolos fritos, que é preparado por seu amigo conhecido Mr. Stone, o personagem principal, para e pede-lhe 2 bolos com ele. Um amigo está preocupado com ele, porque sua cunhada relatou que North não estava trabalhando recentemente, o que Sheps descartou e disse que estava doente. O Sr. Stone está a convidar o protagonista para uma visita esta noite, para provar um bom vinho. North concorda de bom grado, porque seu turno ainda termina cedo hoje, então ele virá depois do trabalho. Ao mesmo tempo, a vice-presidente Kylie se perguntou onde seu objetivo desapareceu nos 3 dias, porque ela preparou um show, mas por alguma razão o personagem principal está atrasado para isso. Finalmente, ela recebe uma chamada no telefone, é informado de que o alvo está no lugar. Miss Fima diz ao empregado para se comportar como eles combinaram, ou ela o demitirá. Lilith entra no escritório e diz à irmã que ouviu falar de sua chegada.
O vice-presidente exibe solenemente um tablet que transmite vídeos de câmeras escondidas e convida sua irmã para desfrutar do show. No escritório do diretor do departamento, North está de pé e tenta se desculpar com o chefe Jake, dizendo-lhe para não ficar com raiva dele e deixá-lo explicar tudo. Ao que o chefe se recusa a ouvir suas explicações, diz que North é um preguiçoso insolente, ausente sem uma boa razão. O zelador diz que a razão para a ausência é devido a circunstâncias familiares. Percebendo que o chefe não acredita muito em sua lenda, ele começa a se referir ao fato de que ele é apenas um zelador e um pequeno grão na empresa e pede-lhe perdão desta vez. Vendo que esses métodos não funcionam, Shep diz casualmente que no mês passado, alguém, referindo-se ao diretor, não apareceu no trabalho por 7 ou 8 dias. O diretor muda rapidamente em seu rosto e tem medo de que o zelador o arraste consigo, porque eles estão sendo observados. Ele pede para ele parar de falar, e gentilmente tenta dizer a North que há câmeras ao redor deles. O zelador é um tolo, dizendo ao chefe que não há ninguém aqui, ou ele viu um invisível. Mas os instintos do ex-agente são ativados com um estrondo, ele percebe muitas câmeras escondidas, que ele acha que são muitas no escritório do chefe. Ele começou a perceber claramente que alguém queria prendê-lo e armá-lo. North começa a dizer em voz alta que o diretor do departamento costumava dizer coisas ruins sobre a vice-presidente que depois que ela morresse, muitas pessoas iriam querer urinar em seu túmulo. O chefe do departamento está sentado a chorar e a rezar para que o empregado de limpeza não o leve consigo. Kylie está furiosa. Ela se compromete a dar-lhe uma boa lição sobre o que sua irmã mais velha apoia e diz que eles vão fazer esse idiota respeitá-la. O chefe enfurecido coloca cada vez mais responsabilidades no norte, limpando os banheiros em cada andar e dizendo-lhe para esquecer os bônus no final do mês. O personagem principal está feliz com esse resultado dos eventos, porque ele é jovem e enérgico. O mais importante é que ele não foi demitido. Com toda essa situação, nosso zelador não hesita em pedir dinheiro emprestado ao chefe. O chefe observa a arrogância do empregado e diz para ele sair da vista. North sai rapidamente, batendo a porta atrás dele. Depois de assistir ao show, Kylie sugere que sua irmã transfira o zelador para o departamento administrativo, onde eles se sentirão mais confortáveis em atormentá-lo e sobrecarregá-lo com seu trabalho. Lilith discorda de tal proposta, porque o departamento administrativo de um cara que mal se formou no ensino médio, para ela, ele só é adequado para lavar o chão. Mas nosso protagonista não é tão simples, ele comprou seu diploma do ensino médio por $200. As meninas continuam observando North através das câmeras, e o vice-presidente observa a boa forma física do jovem e sugere colocá-lo como guarda de segurança. A chefe do escritório fica furiosa com essa oferta. Na opinião dela, ele não merece, porque ele é um bastardo nojento e analfabeto. A senhora Fima olha para a irmã perplexa e quer saber por que ela está de tão mau humor hoje. Lilith responde que a causa de seu mau humor é o zelador, e lembra sua irmã mais nova de não esquecer de lhe ensinar uma boa lição amanhã. O vice-presidente mostra-lhe um gesto de ok, e garante-lhe que vai fazer tudo bem. Em um dos andares do banheiro, North está bebendo, ele já terminou o trabalho e está prestes a ir para casa. Mas o personagem principal lembra que ele prometeu ao Sr. Astonen para visitá-los à noite. Ele ainda precisa ir à loja para não ir de mãos vazias para visitar. North retorna ao escritório do chefe de departamento para anunciar o fim do trabalho, e o chefe diz adeus a ele. O zelador sorri, com um sorriso ingênuo no rosto, pede ao chefe que lhe empreste algum dinheiro para os mantimentos. O chefe grita novamente sobre a falta de vergonha do empregado. Transportamos um bairro muito disfuncional, onde as pessoas desaparecem e são governadas por bandidos e mafiosos. Se você se tornar o alvo de alguém ao passar por esta rua, na maioria das vezes você estará morto. À noite, uma garota loira caminha por um beco escuro. Não é a primeira vez que ela está na área e olha cuidadosamente ao redor. Ao ouvir passos atrás de si e ver uma sombra na estrada, ela, em pânico, começa a correr para frente. Atrás dela estava nosso personagem principal. Ele não entende como ela poderia ter medo dele, porque ele parece um cavalheiro. North até sugere que essa garota é cega. Shuika ainda não deixa o esforços especiais. No beco ele percebe caras que provavelmente não têm boas intenções. Sheps pensa em avisar um estranho fugitivo sobre isso. North tenta gritar para parar a menina, que só em maior medo começa a correr mais rápido, ao mesmo tempo chamando o personagem principal um pervertido. Confuso, o Sr. Shepard para, gritando que chamá-lo de pervertido é demais. Continuando a correr e olhar em volta, ela pensa em como esse homem parece obsceno, sugerindo que ele se refere a Hector Green, que a perseguiu antes.
Mas a fuga não durou muito tempo. Em seu caminho um homem bloqueia a estrada, gritando o nome de Emma. Na frente dela está um bandido, sorrindo sobre o quão feliz é vê-la, tentando saber se ela está com pressa para ir para casa. De pé no seu caminho, ele diz que é seu aniversário hoje, e ele a convida para sua casa, o que Emma pede a ele para não incomodá-la e menciona que ela tem um namorado. O Hector aproxima-se dela, pega no queixo dela e pergunta-lhe se ela está com pressa para sair. O vilão não pretende omitir sua vítima, e oferece-lhe para passar um par de noites com ele, para o qual a menina reza para deixá-la em paz, caso contrário, ela vai chamar a polícia. O bandido ameaça que, se ela chamar a polícia, ele a matará e fará com que a família da menina sofra. Comemorando a glória desta rua de pessoas desaparecidas, diz que ela também pode se perder aqui. Quando ele terminou todas as suas ameaças, uma grande maçã vermelha aparece em seu rosto. Emma está chocada com tudo o que está acontecendo, olhando ao redor tentando descobrir quem é seu salvador, e outro bandido corre para Hector para descobrir como ele está. O personagem principal sai das sombras e diz que ele está muito triste com a maçã, porque ele comprou como um presente, e ele gostaria de devolvê-lo. Hector se levanta do chão com sangue fluindo do nariz e pergunta qual herói ousou atacá-lo por trás das costas. North respondemos-lhe que ele não é um homem que procura justiça, mas que veio aqui apenas para ver se consegue lucro aqui. Emma está estupefata, ela se lembra que esse pervertido a perseguiu e agora ele também quer machucá-la. O vilão, depois de ouvir os discursos do personagem principal, ficou feliz em pensar que ele era um deles, até se ofereceu para compartilhar com ele uma garota quando ele terminasse e pediu a North que a ajudasse a levá-la para o carro. Shep fica nervoso e começa a gritar com Hector, querendo saber o que ele quer fazer com essa garota. Os Ooligas estão de pé, com os olhos esbugalhados de surpresa, eles claramente não esperavam tal mudança de eventos. O personagem principal começa a se mover na direção dos caras, em paralelo, apresentando-se como o gerente da organização Red Scarf, que visa ajudar em situações de risco. North começa a convencer Emma a aceitar os serviços de sua empresa, chamando o custo de seus pacotes de serviços a preços diferentes. Um agente especial oferece à garota um pacote premium por US.5.000, que permitirá que você se livre de problemas para sempre. Ele se curva diante de um estranho e avisa que eles têm uma empresa privada que não aceita contrapropostas, oferecendo-lhe para pensar sobre sua proposta. Hector não suportou e, agarrando uma faca, ele corre, gritando ameaças, planejando esfaquear o protagonista até que ele morra. Emma não hesita em gritar em pânico que concorda com o pacote premium. Com um sorriso no rosto, North agradece a confiança da garota, assegurando-lhe que ela fez a escolha certa. O agente arranca a faca das mãos do agressor e bate no rosto do Hector com força, de modo que o valentão voa, espirrando sangue do nariz. O criminoso, levantando-se do chão, cospe na palma da mão e nele encontram-se 2 de seus dentes quebrados ensanguentados. Com um olhar animal, Hector olha para o personagem principal, exclamando que ninguém na área o submeteu a tal humilhação. North se aproxima de um bandido sentado no chão e chuta seu rosto com o pé, parabenizando-o pela primeira vez. O amigo de Hector, com uma faca na mão, começa a se aproximar de Emma, culpando-a por tudo, ameaçando matá-la hoje. Mas o nosso protagonista com a velocidade da luz está atrás do inimigo e faz uma captura. O criminoso tenta escapar, de suas mãos cai uma faca. O inimigo é derrotado e com um estrondo cai o rosto no asfalto. A garota olha para essa foto e se pergunta quem é seu salvador. North Sheps pega 2 bandidos e sorri para anunciar uma missão bem-sucedida, oferecendo a Emma um pacote de diamantes que inclui se livrar completamente desses caras que nem vão ser encontrados. A estranha não concorda com isso, ela acredita que seu salvador pode realmente fazer o que ele diz. Emma agradece North e o abençoa por suas boas ações, mas Savage não precisa da bênção, ele insiste em oferecer vingança. A garota responde que economizará mais dinheiro, passa notas para ele e diz que está um pouco faltando, enquanto só pode pagar o S.300. O personagem principal, contando o dinheiro, pergunta à menina como ela é pobre, mas ela jura dar o resto da quantia mais tarde, porque só recentemente conseguiu um emprego. Enquanto isso, North diz que Emma pode pagar o resto com juros. Em paralelo, ele mostra a um estranho como sua empresa lida com trapaceiros, enquanto chuta Hector na virilha. Com lágrimas nos olhos, o valentão pergunta como isso é possível, e que tipo de homem é aquele que o humilhou tanto. A menina decide se apresentar oficialmente, seu nome é Emma Stone, ela trabalha no departamento de cirurgia do hospital, e jura pagar o resto da dívida.
O protagonista gosta da abertura e sinceridade da garota, ele lhe dá a oportunidade de não pagar este mês. Emma se curva para seu salvador e diz que é hora de ir, o que North acena para ela. Mas indo para casa, a garota percebe que seu herói não a deixa, mas anda atrás dela. Emma entra na entrada e começa a subir as escadas, enquanto Shep não fica para trás e segue. Ela não se contenta e, virando-se para ele, diz que ela pagará exatamente a dívida, e ele já conhece seu local de trabalho e por que saber mais onde ela mora. Ao que o agente responde que acredita em sua sinceridade, e aqui ele veio para visitar um amigo que mora nesta casa. Emma começa a analisar tudo o que foi dito, há apenas alguns apartamentos em sua casa e sua mãe apenas disse que hoje eles deveriam ter um convidado. Ela pergunta, e não North Shepson lhe é chamado de seu salvador, para o qual o personagem principal se surpreende e se pergunta de onde seu nome é conhecido por um estranho. Depois de um pouco de reflexão, o protagonista pergunta se ela não é a filha de um vendedor de donuts com o nome de Stone. Emma fica envergonhada e confirma essa informação, ela não sabia que o tio North estava na frente dela o tempo todo. Ao virar as costas, North franze a testa e não acredita que o irmão de Stone possa ter uma filha tão bonita. Ele é estranho sobre a pequena diferença de idade que eles têm, então ela pode não chamá-lo de tio, mas Emma está em seu próprio caminho porque ele é amigo do pai dela. A engenhosidade da menina não dorme, e ela decide aproveitar a situação, porque uma vez que ele é seu tio, na verdade, ela não precisa pagar sua dívida. Mas mesmo sendo seu tio, o personagem principal está de pé, eles já fizeram um contrato que não pode ser quebrado ou revogado. Emma corre para o norte e pede um desconto, o que seu tio hesita e permite que ela não pague juros, mas todo o resto do pagamento deve ser pago. Depois de concordar com pequenas mudanças no contrato, os caras ouvem um homem subindo as escadas e dizendo seus nomes. Na frente deles está a esposa do Sr. Stone, e também a mãe de Emma, Shanna, e ela fica extremamente surpresa e pergunta aos caras como eles se conhecem. A festa começa, o Sr. Stone e o North decidem tomar um copo de álcool antes das refeições. Da cozinha, as donas de casa gritam para os homens que, em alguns minutos, tudo estará pronto, e o personagem principal responde que eles podem, sem pressa. Na cozinha, em paralelo com a cozinha, a mãe faz com que a filha questione se Emma não estava familiarizada com um amigo de sua família antes, ao qual a menina responde afirmativamente. A mãe diz que o tio é um cara legal, mas ele não tem ambição e é preguiçoso, o que a filha diz para a mãe falar mais baixo, porque North pode ouvir isso. North, sentado atrás da parede, com um copo na mão, está desesperado, porque ouviu tudo. Enquanto isso, na rua do Distrito Malfadado, os bandidos se reúnem para falar com o chefe sobre o incidente de hoje no bairro. Um chefe chamado Theodore acende um cigarro e quer saber quem atacou seu gangue no bairro hoje. O Hector, com a cara inchada dos espancamentos de hoje, está a dizer que o homem que os espancou se identificou como um lenço vermelho. Apertando os olhos, o líder dá um aperto e ordena que primeiro cuide da garota. Enchendo a comida pelas duas bochechas, North agradece a irmã Shanna por cozinhar bem e deliciosamente. A mãe pergunta à mesa se ele ofendeu alguém na empresa e recebe uma resposta negativa. O personagem principal não pode se lembrar de quaisquer confrontos com os funcionários. O único momento ocorreu há alguns dias, quando ele estava doente e não foi trabalhar para que o chefe estava com raiva dele. Shanna está surpresa com a forma como o gerente sênior reagiu a essa situação, mas está mais preocupada com a observação de hoje de que todas as câmeras estão constantemente apontadas e vigiando North. O personagem principal tenta não fingir que esta informação o fez desconfiar, porque se ele começar a cavar, não vai acabar bem. Emma está aliviando a situação, dizendo que o tio North é jovem e, se ele ofendeu alguém, pode facilmente encontrar outro emprego. Mas seu salvador afirma que, na verdade, ele se dá bem com todos e ainda não quer mudar seu trabalho. O Sr. Aitonen diz que gosta da tolerância do irmão North Shep e quer brindar a isso. O personagem principal vai para casa e diz adeus a todos, agradece pelo jantar, Emma decide acompanhar seu tio. North vai para a entrada e desce as escadas, a garota corre atrás dele e quer falar sobre o que aconteceu hoje. O tio se vira e diz a ela para não se preocupar com isso e voltar para casa, ou ele terá que salvá-la novamente. De trás da porta do apartamento dos Asteney, a cabeça de Shanna aparece e pergunta se os dois não se conhecem. Emma diz assustada que ela não o conhece. A mãe está com medo, porque um romance com um homem assim não trará nada de bom para sua filha. A garota puxa a mãe, porque North pode ouvir tudo. Andando pela rua, o personagem principal pensa que até os surdos teriam ouvido seus gritos do lance de escadas.
Emma, como um argumento, cita o fato de que ela já tem um namorado, para o qual Shanna começa a bombardeá-la com perguntas até que a garota implora para que ela entre e fale sobre isso no apartamento. Ao voltar para casa, North, por hábito, vai até a geladeira e pega uma seringa. Vários dias se passaram e nenhuma anomalia foi observada. No final desse dia difícil, ele decide ir para a cama e, no dia seguinte, ir ao escritório e descobrir quem está observando. De manhã, no escritório, o vice-presidente já está à espera de um novo show, porque ontem foi apenas um pequeno desafio. Finalmente, ela recebe um sinal no auricular de que o alvo está no local, e a Kylie manda todos para as suas posições. O protagonista entra no portão da empresa, enquanto as câmeras monitoram cada passo dele. Da cabine do posto de segurança, um guarda corre suavemente com um taco e atira-o na cabeça de North. O agente especial não dorme. Com a visão lateral, ele viu o que o trabalhador estava planejando fazer. Ele interceptou o taco sem olhar para trás e jogou-o de volta. Sua pontaria é impressionante. O taco voou diretamente para a cara do guarda, derrubando-o de seus pés. A instigadora senta-se no escritório, franzindo a testa, e ordena ao próximo grupo que se prepare. O próximo teste torna-se um trabalhador com um tanque cheio de águas residuais em movimento, que se moveu diretamente para o personagem principal. Mas mesmo aqui, o North estava alerta. Ao ver um trabalhador com um tanque, ele saltou do caminho daquele carro de merda à velocidade da luz. Como resultado, o próprio trabalhador, sem calcular a força, caiu e todo o líquido fétido foi derramado sobre ele. Kylie, diante de duas tentativas fracassadas de vingança, não entende como um zelador comum consegue. O personagem principal entra no escritório do chefe do departamento, para o qual o chefe pede que ele se sente em uma cadeira localizada em frente a ele. Com o coração partido, a vice-presidente observa o que está acontecendo, porque ela ajustou um pouco a cadeira. Enquanto isso, North tenta descobrir por que seu chefe o chamou. O zelador sentou-se calmamente na cadeira e, com um olhar calmo, continua à espera de uma resposta do chefe para descobrir o que está acontecendo. A chefe e o chefe de departamento ficam estupefatos, sem entender por que seu plano insidioso não funcionou. Sem saber o que dizer em tal situação, o chefe começa a ficar com raiva do zelador, dizendo que ontem ele fez uma bagunça. Mas o personagem principal neste momento só pensa que, mesmo que no escritório ele é seguido por câmeras, o monitor ocupa uma posição muito alta. O chefe obriga o zelador a limpar os banheiros em todos os andares 3 vezes ao dia, e North aceita alegremente as ordens e começa a trabalhar. Assim que a porta do lado norte se fechou, o chefe decidiu verificar a cadeira com uma surpresa e sentou-se nela. Assim que ele se sentou na cadeira como um pino giratório, a base da cadeira perfurou o assento superior e enfiou diretamente no traseiro do chefe. Kylie vê isso através da câmera e não consegue entender por que a cadeira não funcionou no limpador. Lilith entra no escritório de sua irmã e pergunta como tudo correu, o que recebe uma resposta decepcionante. O caso é mais complicado do que eles pensavam. Mas o vice-presidente não se desespera e diz à irmã como zelador a força a fazer outra coisa. A irmã mais velha se pergunta o que Kylie quer fazer, que em segredo sussurra seus planos em seu ouvido. Depois de descobrir os planos de sua irmã mais nova, ela pergunta se isso não é demais. Miss Fima responde que, por causa de sua irmã, ela cuidará de tudo. O chefe do escritório diz a Kylie que ela tem uma reunião durante o dia, então ela fica no comando da empresa. Na despedida, o vice-presidente envia um beijo de ar e diz à irmã que ela fará um bom trabalho. North está lavando o chão em uma sala de banho. Ele finalmente percebe uma câmera apontada para ele. Ele fica irritado que, mesmo durante a limpeza, ele continua sendo rastreado. O Sr. Shepard começa a analisar se pode ser a garota com quem ele pintou o rosto, mas ela não se atreveria a saber que ele tinha uma foto em suas mãos. O protagonista quer determinar onde essa pessoa está. Ele envia suas moléculas espiões para o andar administrativo para dar uma olhada. Seus espiões vasculharam todo o departamento, mas não encontraram nada, exceto um grande número de garotas bonitas. Mas então uma das moléculas percebe uma estranheza. North não entende o que a garota está fazendo, só vê uma mancha preta borrada no chão. Nesse momento, ele toca uma campainha e seu chefe lhe diz para ir até a sala de cópias e limpá-la. A rapariga que enche a tinta sem deixar vestígios é a nossa vice-presidente, uma coisa tão má que lhe dá prazer. North responde que está chegando e acha que, como ela quer lidar com ele, ele vai brincar com ela por um tempo. Entrando na sala de cópias, o personagem principal congelou com uma expressão de horror em seu rosto. Uma enorme mancha de arco-íris de tinta misturada foi derramada em todo o chão.
Kailey cumprimenta o zelador e lamenta que ele tenha vindo aqui por causa dela. Menciona o estado de saúde de sua irmã, então ela teve que chamá-lo. North olha para todo o quadro com perplexidade e se pergunta como isso poderia ter acontecido. O vice-presidente faz um ar inocente e diz que acidentalmente deixou cair a tinta. O personagem principal não acha que foi um acidente. A Kailey diz que é bom que o chefe não esteja cá hoje, ou teria sido muito repreendida. North não acredita em nada do que essa garota diz. Ele conheceu muitas pessoas durante sua vida que queriam enganá-lo, mas até agora ninguém conseguiu. O personagem principal começa a trabalhar e diz para ter cuidado da próxima vez. Kailey vê a falta de atenção de sua parte para si mesmo e fica surpreso com isso. A menina acha que não há um homem que não goste dela, mas ao mesmo tempo começa a temer que, com a idade, seu charme diminua. Ela rapidamente tenta afastar tais pensamentos, reconhecendo-se a melhor em tudo, em paralelo, agradecendo ao zelador. Enquanto esfregava o chão, North se perguntou se ela estava tão feliz em dar cabo dele. Kailey corre para o zelador e pega seu cartão pendurado no pescoço com informações. Ela diz que seu filho mais novo também se chama North por coincidência. Mas a menina observa que seu irmão não é tão alto quanto seu homônimo, enquanto North lhe diz sobre um botão em sua gola, que tenta se soltar. Kailey embaraça as mãos no peito, corando, dizendo para onde o Sr. Shepard está olhando. O personagem principal vê o mau desempenho do vice-presidente, não é igual a ele, muito jovem e inexperiente. Dentro da garota, tudo ferve de raiva. Como ele se atreve a olhar para sua pele delicada, ela quer matá-lo imediatamente. North terminou o trabalho e perguntou se algo mais precisava ser removido. Kailey elogiou. Notou como o lugar está limpo agora. O zelador quer ir embora, mas a senhora Fima aparece em seu caminho com uma xícara de chá, oferecendo-se para prová-lo como agradecimento pelo trabalho. North suspeita que algo está errado com o chá e tenta educadamente recusar a garota. Kailey realmente não é simples. Ela aumentou a dose da droga na bebida e lamenta o fato de que nunca preparou o chá para ninguém antes, e é rude recusar. North concorda, ele precisa saber por que todo esse show, e a garota está configurada para que ele sinta toda a dor em seu traseiro. O personagem principal sente o laxante na bebida, mas bebe-o, já que nenhum vírus poderia fazer nada com ele, o que seria de uma pequena dose de laxante. Ele agradece à vice-presidente por dizer que a bebida é refrescante, e ela está feliz por o plano ter sido um sucesso. North não vai apenas deixar a garota ir, ele quer que ela sinta o que é uma dor de estômago real. O personagem principal grita bruscamente. Kailey quer saber o que aconteceu com seu grito. Ela está assustada. Ele se aproxima dela e diz que quer ouvir a opinião dela, e dá informações sobre sua suposição de que uma garota do 8º andar guardou rancor contra ele. North compartilha suas observações com ela. Onde quer que ele vá, as câmeras estão sempre apontadas para ele. Para fazer isso, você precisa ser do departamento administrativo. Kailey pensa para si mesma que o zelador é muito mais astuto do que ela pensava, e diz que só porque alguém está observando, isso não significa que alguém esteja interessado nele. North diz, no início, ele pensou, quem pensaria em seguir apenas um pequeno zelador, isso só faz sentido se ele ofendeu alguém. Kailey diz a ele que ele é uma boa pessoa e não acredita que ele possa ofender alguém, o que o zelador concorda e assume que alguém tem simpatia por ele. North com arrogância continua a argumentar que se alguém gostou dele, então é assustador porque ele é apenas um zelador. O que significa que a garota que o observa não é visionária, feia, seu caráter é terrível. Todas essas palavras enfiam flechas no ego de Kailey. O protagonista fala sobre o medo de que sozinho não será capaz de resistir a isso e espera que o vice-presidente irá ajudá-lo. Dizendo isso, ele coloca a mão em seu ombro. Ele deixou o vírus em seu ombro. North agradeceu a garota por seu problema ouvido e continuou a fazer seu trabalho. Kailey é deixada sozinha na sala de cópias, e agora ela está se regozijando, porque em 3 horas sua vítima será apanhada pelos efeitos da droga. North está em uma parada lendo informações sobre o vírus da diarreia douradas, que começa a agir em 3 horas. Ele se arrepende de não ser capaz de olhar para uma mulher bonita em apuros, quando um carro vermelho se aproxima dele. A janela desce e o vice-presidente aparece atrás dele, e ela fica chocada com a coincidência, porque não esperava encontrá-lo depois do trabalho. O personagem principal olha para ela com um sorriso tentando entender o que ela estava planejando desta vez. Incluindo seu charme natural, a menina mais uma vez agradece sua ajuda e se oferece para ir jantar juntos. North hesita, mas ainda entra no carro e pergunta para onde eles vão comer, o que Kailey mantém intrigado e fala sobre um bom lugar.
A menina empurra o pedal do acelerador para o chão e o carro cai abruptamente do lugar. A intrigante diz que ele verá tudo por conta própria quando chegar. Depois de passar um pouco de tempo, o personagem principal percebe que eles estão indo para fora da cidade, e diz-lhe a suposição de que eles estão indo para comer na aldeia. Em sua cabeça, a menina nunca na vida sentaria para comer na mesma mesa com tal, em sua opinião, a multidão, mas para afastar as suspeitas, ela veio com uma lenda sobre uma fazenda-restaurante, para onde eles supostamente estavam indo. North percebe seu plano insidioso de levá-lo a um lugar onde não há banheiros para fazê-lo parecer ridículo. Enquanto Kylie pensa sobre o efeito imediato de sua droga, ela não faz ideia da armadilha em que ela se colocou. Ambos começam uma contagem regressiva em suas cabeças, antecipando a doçura da vingança, mas algo não corre conforme o planejado. A vice-presidente não percebe que ela calculou que o momento fatídico chegou, mas nada acontece. Ela imediatamente pensou em possíveis pílulas vencidas. Mas então, de repente, seu estômago começa a torcer impiedosamente. Ela agarra seu estômago e não entende como isso poderia acontecer com ela. O carro trava bruscamente no meio-fio. A menina, agarrando um par de guardanapos, abre a porta e sai do carro. North grita para ela do carro que não está observando o restaurante aqui, e recebe ordens grosseiras para sentar-se no carro. Ele sai do carro para apreciar o espetáculo, ao mesmo tempo perguntando por que a senhora sobe no mato, e ela grita para que ele não vá atrás dela. Com os braços cruzados no peito, o personagem principal diz que ela pode dizer diretamente se quiser ir ao banheiro, caso contrário, ele vai pensar que ela tem um fetiche louco. Furiosa, Kylie o chama de idiota e pergunta por que outra coisa fazer no meio da mata com um pedaço de papel. A garota decide ir um pouco mais longe para que seu companheiro não veja essa imagem humilhante. Tendo passado um pouco mais adiante, ela decide e começa a tirar a saia. Mas a menina não teve tempo de baixar completamente o fundo, como North grita sobre a possível presença de cobras no mato, e se ela estiver em perigo, você terá que chamá-lo. Um segundo depois, o personagem principal começa a rir e dizer que estava apenas brincando. Kylie já o matou mentalmente. Mas Fima percebe que tudo está errado. Ela não está apenas tendo um ataque de diarreia. Ela começa a tossir, cai de joelhos e segura as mãos trêmulas no chão. No alto da estrada, North está esperando por ela. Ele começa a se preocupar. Porque a garota está longe por um longo tempo, ele se pergunta se o vírus da diarreia pode matar uma pessoa. Aqui, atrás dos arbustos, Kylie entra na estrada, de pé, pedindo-lhe para chamar uma ambulância. Indo em direção ao seu companheiro, ela tropeça em uma pedra e voa para frente. O personagem principal tem tempo para pegá-la. Ele percebe sangue nos cantos de seus lábios. Em pânico, começa a pensar se ele chamaria uma ambulância que dificilmente poderia ajudá-la ou se ele mesmo tentaria lidar com o vírus. Percebendo o pouco tempo que lhe resta, ele decide lidar com tudo sozinho. Com a sua força, ele tenta tirar o vírus dela, mas ele o rejeita. North percebe que a este ritmo seu companheiro vai morrer. Ele decide tentar outra maneira, superar um vírus para outro. Ele cria um vírus e sugere que, com a ajuda da imagem, pode aumentar as coisas microscópicas. Plantando outro vírus, ele teve um plano para pegar outro vírus e primeiro aumentá-lo e depois destruí-lo. O vírus subordinado penetra instantaneamente no corpo da menina e, tendo encontrado um companheiro malicioso, envolve-o em si mesmo. Por ordem, ele, juntamente com o vírus da diarreia dourada, é removido do corpo de Kylie. Estando na natureza, o vírus da diarreia dourada aumenta de tamanho, o que surpreende o personagem principal. Ao ver o monstro North, ele acha que o vírus é feio. Ele tira uma faca de seu tênis e diz que não vai deixar ninguém machucar. O vírus olha para seu criador e fala com um conjunto incompreensível de letras. E o personagem principal, enquanto isso, queima sua faca com fogo e promete eliminar o monstro. Diarreia dourada com gritos ataca primeiro, mas North consegue se recuperar. O segundo e último golpe é atingido pelo Sr. Shepard com sua faca de fogo, que corta o vírus em 2 pedaços. Tendo vencido, o personagem principal entende que ele não deveria liberar o vírus, e pensa que no futuro deve ser muito cuidadoso com isso. Mas North não ficou feliz por muito tempo. Ele abruptamente começa a tossir sangue e percebe quanta força ele perdeu, inicialmente com a intenção de ajudar, mas acabou prejudicando a si mesmo. O personagem principal começa a se lembrar de quantas tarefas perigosas ele passou, e aqui ele pode morrer, ele é um vírus menor. Algumas horas depois, o pôr do sol começa a desaparecer no horizonte. Kylie está consciente, tentando entender o que aconteceu. Levantando-se e se sentando na grama, a menina percebe que seu estômago não dói mais.
Na frente dela, ela vê North deitado no sangue. Ela tenta perguntar se ele está bem e por que há tanto sangue. Kylie assume que esse cara salvou, mas ela não sabe como. A garota toma uma decisão e chama uma ambulância. A história do personagem principal começou com o fato de que, quando criança, ele perdeu seus pais e um velho bastardo criou como seu próprio filho. North viveu nas montanhas até os 8 anos de idade e começou a estudar livros e textos médicos desde tenra idade. Com a idade de 12 anos, o personagem principal já aprendeu a dissecar cadáveres, o que seu velho estava incrivelmente feliz. Naquela época, o menino pensou que poderia se tornar um médico no futuro, mas o velho decidiu enviar North para a guerra, onde ele está à beira da morte todos os dias. Naquele momento, o jovem começou a pensar que se tornaria um soldado contratado, mas o velho bastardo decidiu enviar seu filho em uma jornada assassina. North era jovem e calmo, e quando já havia derramado sangue suficiente e feito uma enorme fortuna, o jovem pensou em abdicar do trono do assassino supremo. Mas seus planos, como de costume, mudou o velho, fingindo a morte do personagem principal, depois de anexá-lo à unidade nacional como um agente freelance. O velho era bom, recebeu novos documentos, então ninguém tinha dúvidas sobre a identidade do jovem, mas em uma das tarefas, North descobre a morte do velho bastardo. Antes de sua morte, ele deixou uma caixa de madeira para o personagem principal, e em seu testamento ele escreveu que ele só poderia abri-lo se ele se tornasse forte o suficiente. No dia seguinte ao recebimento da caixa, North tentou abri-la por todos os meios e ferramentas disponíveis. Depois disso, ele mergulhou no trabalho e visitou mais uma dúzia de missões perigosas, antes de uma missão na África Ocidental, onde foi infectado com um supervírus. Parece que isso poderia se transformar em tragédias para o personagem principal, mas graças a tais circunstâncias, ele teve a chance de uma vida normal e tranquila. Kylie está no corredor do hospital e fala com o médico. Ele diz que seu companheiro está bem, apenas fraco, e seus exames estão normais. A garota fica surpresa ao descobrir que não havia normalidades. Ela literalmente sentiu a vida escapando dela naquele momento. North está deitado em uma cama de hospital enquanto ele dorme, com mudanças em seu corpo que o fazem acordar. Ao acordar, ele tenta entender o que está acontecendo e onde está, e ao mesmo tempo sente sentimentos incomuns em si mesmo. North sente que todos os seus meridianos foram limpos, ele se aventurou além dos limites de sua capacidade, que ele não poderia passar por anos. O vizinho do quarto, sentado no beliche ao lado, olha para o personagem principal como um louco. O Shepard sente-se 3 vezes mais forte e agora tem a possibilidade de abrir a caixa que o velho lhe deixou. Kylie entra no quarto, tem uma grande cesta de frutas para o paciente, ela quer saber como North está se sentindo. O protagonista cumprimenta o vice-presidente, responde que ele está bem e responde perguntando como a garota se sente. A senhora Fima fica corada e agradece ao Sr. Sheps, perguntando se ele realmente a salvou. Ele a confunde com palavras de gratidão, mas com um sorriso sugere que hoje em dia as pessoas agradecem de maneira um pouco diferente. O companheiro de quarto imediatamente levantou-se da cama e foi para a saída, decidindo não perturbar a menina. Agradecendo ao seu vizinho, Kylie está em um mal-entendido. North explica que ele acordou e descobriu que estava em coma há vários dias e que, se não aparecesse para trabalhar hoje, seria demitido. Kylie o tranquiliza, assegurando a humanidade da empresa para com seus funcionários, e que ela pessoalmente ajudará a tirar férias para ele. O personagem principal continua a fazer sugestões, diz que varre as ruas, ele não é rico, ele tem contas do hospital. A senhora Fima informa-o que já pagou todas as contas do hospital e que lhe reembolsará o salário por todos os dias perdidos. Tendo lidado com as principais questões, North quer falar sobre quanto sua ajuda custou à garota por um dia, o que a deixa estupefacta novamente. Ele espera que ela entenda, sem suas habilidades médicas, ela teria morrido. Seu companheiro arriscou sua vida por ela e adverte que não pediria muito dinheiro. Kylie se pergunta se ela está grata por North ter sido salva, mas se ele não é muito confiante. Os caras começam a negociar, a garota oferece $1000, o que Sheps não concorda, ela aumenta o valor para 10.000. O personagem principal pergunta se a vida do vice-presidente de sua empresa vale $10.000. A senhora Fima está chocada com tal descaramento. Se não 10.000, então ele quer 100.000. Sorrindo, North diz que está bem com isso, porque, no final, ela tem um alto cargo na empresa e uma quantia como uma gota no oceano para ela. Dentro da menina queima uma chama de raiva, mas externamente ela calmamente diz que tal quantidade para ela realmente não é tão grande, mas antes ela gostaria que eles resolvessem uma questão. Corando,
Ela baixa a voz para um sussurro. Kylie diz que ele deve saber. Ela é decente e inocente. Naquele dia em coma, a garota estava desamparada e vulnerável. E ele, afinal, é um homem. Um vizinho olha de volta para o quarto, ouvindo os gritos de North, que afirma que ele não é esse tipo de pessoa, mas enfrenta uma garota que não consegue imaginar o que ele poderia ter feito com ela. A vice-presidente lembra que também o salvou quando ele desmaiou, e ela não a forçou a salvá-la, basta chamar uma ambulância para que eles possam estar quites. Kylie continua a dobrar sua linha com o fato de que North poderia usá-lo. O personagem principal se cansa de rejeitar e diz que ele não precisa de dinheiro. A heroína muda imediatamente em seu rosto, sorrindo, agradecendo-lhe. Com todo o seu desejo aqui, ele não será capaz de vencê-la. Shepard, com raiva, sai da cama e decide ir para casa, depois de retirar o depósito pelo pagamento do tratamento. A Kylie foi com ele para devolver o dinheiro que tinha depositado e entregá-lo ao North. Com grande felicidade, o personagem principal conta as contas, esperando que essa quantia seja suficiente para ele por algum tempo. Antes de sair, ele finalmente decidiu descobrir o nome de sua namorada de infortúnio. Kylie se despediu, ele decide ir para seus negócios. Olhando para ele depois, a garota pensa que ela queria convidá-lo para jantar, mas agora ele pode esquecer isso. Chegando na casa de seu velho, o personagem principal começa a virar todas as caixas da cômoda para fora, espalhando livros e caixas em busca de uma caixa de madeira. Mas então North se lembra que ele usou a caixa como um suporte sob a perna da mesa, agarrando-a. Ele acha que seu velho deve ter deixado algo de bom nela. Agarrando a caixa com as duas mãos, ele coloca toda a sua força, porque ele esperou por tantos anos por este momento. A caixa cedeu. Abrindo seu norte, viu que havia um bloco de notas simples, o que o irritou. De desespero ele jogou-os no canto da sala. De raiva, o personagem principal entrou na geladeira para pegar uma lata de cerveja gelada, ao longo do caminho amaldiçoando o velho. Atrás dele, um brilho azul começa a sair da caixa aberta e uma projeção humana começa a aparecer. North toma um gole de cerveja com aborrecimento, sem ver o que está acontecendo atrás dele. O homem-fantasma se vira e grita que ele e o pequeno bastardo não se viam há muito tempo. De repente, Shepard cospe uma cerveja e não consegue acreditar em seus ouvidos. Na frente dele está o seu velho falecido, que começa o seu monólogo, dizendo que North vai ver o vídeo quando ele não estiver mais vivo. Com um sorriso no rosto e um pouco agitado, o personagem principal pergunta que jogo seu pai começou desta vez. Ele continua a dizer a partir da caixa que se o Shepard o vê, então o seu poder atingiu o seu pico e ele tem de lhe dizer algumas coisas. O pai revela a verdadeira história de sua morte. Na verdade, ele morreu de uma lesão grave em uma competição de artes marciais. Na verdade, ele é o chefe do Palácio de Amerap, uma antiga seita que tem um conflito com outra seita chamada Penas Voadoras, e a cada 30 anos ambas as seitas competem. No momento, as Penas Voadoras têm mais vantagem na vitória, mas nem sempre foi assim. Na geração 63, a seita do palácio consistia em cerca de 3 alunos. E na geração 64, o único membro do palácio permaneceu North Shepard. O personagem principal não pode acreditar, ele é o único aluno restante. O velho continua a fornecer um fluxo de informações. O livro deixado na caixa é uma obra-prima de sua escola. Ele pune seu filho a praticá-lo e vingar-se da seita. O filho, é claro, está chocado com todas as informações que se abriram para ele e pensa que seu pai quer mandá-lo para a morte certa novamente. O velho diz que conhece seu filho, então, para evitar um acidente, ele envenenou North. E se seu filho não estudar o livro e não limpar o veneno com o conhecimento das veias, ele não viverá mais do que 10 anos. Shepard corre para a caixa gritando. Por fim, a projeção do pai diz que, se ele perseverar, não só se livrará do veneno, mas também alcançará um novo reino. Deitada no sofá, North pensa em como o veneno vai se dar bem com o supervírus dentro dele. Por enquanto, ele não pode lidar com o próprio supervírus, porque da última vez ele mal conseguiu combater o vírus da diarreia. O protagonista percebe que, mesmo após a morte de seu velho amaldiçoado, não vai deixá-lo viver uma vida tranquila. Para sua surpresa, o livro foi realmente útil. Ele lê sobre as 6 camadas existentes e que mesmo os gênios da geração passada não conseguiram passar para a terceira camada. O protagonista decide aplicar o conhecimento adquirido a partir do livro, percebe que será realmente difícil cultivar uma técnica secreta. Ele aprende que a energia interna é uma força tirânica, sua quantidade é limitada e que a energia que é suave tem uma reserva inesgotável. Esse conhecimento foi trazido por seu velho. Se North continuar assim, seu poder aumentará.
Mas para derrotar a seita das penas voadoras, ele precisará romper a terceira camada. Assim, abrindo caminho para a terceira camada, ele abrirá um novo mundo, o que pode permitir que ele aperfeiçoe o elixir da longevidade e prolongue sua vida por até 3.000 anos. Mas, por enquanto, ele atingiu o limite de suas possibilidades. A única coisa alegre para ele é pensar que há ainda mais de 20 anos para a competição de seitas. Um monte de pensamentos na cabeça dele é distraído por uma chamada no telefone. A vice-presidente decidiu incomodar a vítima. Do cachimbo se ouve a pergunta de por que North não foi trabalhar hoje, ao que ele responde sobre a presença de assuntos tão importantes que ele até esqueceu de avisar a todos. Kylie mal consegue conter o grito, se recompõe e diz que vai tirar um dia de folga para ele, e quer que ele tente não fazer mais isso. O protagonista promete melhorar e, como sinal de gratidão, convida as meninas para jantar amanhã à noite. De pé na janela panorâmica com vista para a cidade, a menina pergunta e expressa a suposição de que é um encontro. North percebe que não pode devolvê-la, então responde que mais ou menos, sem entender por que ele a convidou para jantar. Ele suspeita que, depois de comer comida ocidental e beber uma garrafa de Lafite de 200 anos, seu suprimento estratégico de dinheiro simplesmente se dissolveria. A senhora Fim está fora de alcance, a falar sobre a fila de homens que sonham em convidá-la para jantar, e se ela concordar, não seria injusto para os outros. Por um segundo, o jovem se alegra com suas brigas e diz que ela está certa, e ele é um homem imoral que deve ser rejeitado. Mas Kylie já decidiu por si mesma, e ela está pronta para, por causa de seu amor sincero, pensar quem mais ela não foi a Champs-Élysées e Paula Lafitte há muito tempo. A menina começa a listar seus desejos. Com medo, North simplesmente decide desligar rapidamente o telefone. Ao desligar o telefone tocou novamente. Chaps viu o número de Emma e atendeu, pensando que ela estava ligando para ele sobre o assunto de sua dívida. Mas há uma voz masculina no telefone perguntando se o lenço vermelho está em contato com ele. O North está apavorado com as vozes masculinas a sair do telefone, com o lenço vermelho, e acha que estão a brincar com ele. O personagem principal diz que eles não vão conseguir separá-lo, e ele vai desligar agora. Mas então ele recebe a informação de que sua namorada está com eles e pede a Emma para dizer olá a North. A menina grita para que o tio não venha sozinho, há muitos criminosos ao lado dela e pede-lhe para chamar a polícia. O protagonista ouve um homem gritando com sua namorada e ordena que ele se cale, enquanto North pergunta o que eles precisam. O bandido dá ao tio de Emma 30 minutos para chegar ao local, cujo endereço será enviado por telefone. Além disso, o criminoso alertou se Chaps virá sozinho, ele vai matar sua namorada. O personagem principal responde com consentimento e, desligando o telefone, vai para a estrada. Enquanto isso, o chefe diz a todos os seus lacaios para estarem prontos para fazer carne do inimigo. Hector, com uma muleta, aproxima-se da refém e começa a ameaçá-la de que, assim que acabarem com o tio dela, ele a fará querer morrer. Um dos bandidos mostra medo e pergunta se eles serão capazes de resistir ao inimigo, o que leva um soco na cabeça de outro membro da gangue, que diz a ele para não duvidar, porque eles são liderados pelo próprio chefe Theodore. O chefe decide se aproximar de Emma e explicar que ele não é o tipo de pessoa que não distingue o ressentimento. Ele promete que se o cachecol vermelho vier à reunião e não violar o acordo, ele não a incomodará. Hector contra tal cenário. Em sua opinião, a garota é culpada pelo fato de que eles foram mutilados e quer torturá-la até a morte. Theodore neste momento pensa que seu colega não é digno de se divertir com tal garota. O chefe acha que para se divertir com uma miúda tão gira é preciso ser um homem tão heróico como ele. Ele diz que tudo deve estar na mente. Eles foram espancados por um lenço vermelho, e a senhora não tem nada a ver com isso. Hector está chocado. Ele discorda profundamente do que o líder disse. Para si mesmo, acredita que ele só quer perder com sua mulher. O chefe diz que sente muito, porque a garota tem que passar por tudo isso. Ele decide se apresentar como uma jovem. Seu nome é Theodore Heaven e ele tem um certo peso neste quarteirão. Emma pede a Theodore para não ir tão longe e poupar seu tio, e ela os retribuirá mais tarde. O chefe aproxima-se dela e, segurando o queixo, pergunta quanto custa o serviço, e teme que não seja suficiente. O chefe paira sobre ela e diz que ele pode salvar a vida de seu tio. Ele acena para a prisioneira e dá-lhe uma bofetada, continuando a dizer que só pode salvar a vida do lenço vermelho depois de sua explicação. A prisioneira mostra seu caráter e grita que ele receberá o que lhe é devido, ao qual ele ouve uma resposta. Theodore diz que ela não sobreviverá sozinha na selva. De repente, um estrondo agudo é ouvido, que ecoa pelo hangar. Toda a gangue ficou em alerta. Hector,
Vendo a figura no corredor, grita para o líder que ele é o bastardo. Emma também grita para o tio fugir porque eles têm armas. Mas nosso personagem principal não vai a lugar algum para fugir, ele é gradualmente cercado por bandidos, colocando tacos e facas prontas. O Theodore senta-se na cadeira e acende um charuto. Ele celebra a coragem do North, que veio aqui sozinho, e que ele vê nele um homem. Isso faz com que ele mostre respeito. Ao que o personagem principal, com sarcasmo, diz que a mãe de Theo conhece bem um homem de North ou não, e pergunta se ela não passou isso para ele. Os capangas congelaram com medo, e o chefe da gangue começou a gritar que North morreria hoje. O personagem principal não sabe para quem está cruzando o caminho. Ignorando o discurso do criminoso, Chaps grita para Emma esperar mais um pouco para que ele os tire daqui. O personagem principal diz para ela não se preocupar, porque este é um serviço gratuito, e voltando-se ele percebe dois rostos conhecidos, e pergunta se eles não são os perdedores daquele dia. Olhando para suas caras espancadas, ele diz que não esperava bater em seus cérebros daquela vez e pergunta se eles não querem que ele os bata novamente. O Hector jura que se não bater no cachecol vermelho até a morte hoje, não se pode considerar um homem. Mas North ignora o bandido e se volta para o líder, porque, se ele entendeu corretamente, ele recentemente deu uma bofetada em sua namorada. Theodore diz a ele para não se preocupar e pensar em como não levar uma bofetada. O personagem principal começa a aquecer, em paralelo, perguntando como esse lixo foi capaz de ganhar uma posição na área. A luta decide começar um dos bandidos. Com um grito e um taco levantado, ele corre de suas costas para o Norte Norovia para atingi-lo com um taco na cabeça. North não hesita em reagir, com o pé bate na cara do bandido, ele voa, deixando cair o taco para cima. Percebendo esse nível de artes marciais, Theo percebe que subestimou o inimigo e comanda toda a sua gangue para atacar. Todos os bandidos saem do lugar, pegando tacos e facas. Eles estão prontos para lutar até a morte com o inimigo. Com os dois primeiros oponentes, North realiza uma captura, de modo que os beats caem de suas mãos. Ele bloqueia seus golpes e os lança em direções diferentes. Ele envia um valentão que voa para ele com os punhos para um knockout com uma direita. Sozinho, Theo está em choque e não pode acreditar que seus homens não foram capazes de tocar o inimigo. Emma, assistindo a essa luta, fica surpreso, porque seu tio é realmente magnífico. Hector se ajoelha diante de North e pede para ser poupado, porque agora ele está aleijado e não pode fazer nada nesse estado. O personagem principal pede-lhe para esperar, sua vez ainda virá, e ele vai acertar as contas com ele mais tarde. O valentão continua implorando a Shep para deixá-lo ir, para que ele o sirva e trate Emma como sua própria irmã. Theodore diz que seu inimigo é realmente algo. North acha que ele está fora de si uma vez depois do que ele viu, ele ainda está aqui. O chefe da gangue diz que é a primeira vez que ele se depara com tal rival. Dizendo isso, ele pega uma mão atrás das costas. Notando esse movimento, North diz que, se o inimigo quiser pegar uma arma, deixe-o fazê-lo imediatamente e ele não vê razão para falar sobre isso. Theo pega a arma e aponta-a diretamente para o personagem principal, dizendo com entusiasmo que é uma arma real. Percebendo a mudança no resultado do jogo, o valentão, implorando por perdão, corre para o chefe e começa a fazer North imediatamente se ajoelhar e implorar por perdão. Theodore fica furioso com tal desertor e, sem se conter, bate no rosto de Hector com o pé. Então ele aponta a arma para o traidor e pergunta que direito ele tem de se gabar aqui, promete matá-lo imediatamente. North decide intervir e perguntar se ele estava errado ao assumir que o líder tinha uma Glock 17 em suas mãos, e ele sinceramente espera que Theo não esteja carregando suas balas domésticas, porque elas podem explodir no cano. Irritado, o chefe aponta uma arma para o personagem principal, dizendo que ele não precisa ser corajoso, ele não vencerá a bala com os punhos, e em vez disso, pode se tornar seu seguidor. No entanto, se seu rival desistir de sua boa vontade, ele deixará sua vida aqui e agora. Com um sorriso no rosto, Chaps diz que sabe por que Theo ainda não disparou, porque Theo é fraco e tem medo de puxar o gatilho. O chefe não tolera tal ousadia e começa a gritar que ele não tem medo e hoje ele vai matar North. O agente especial age rapidamente e tira a arma do líder lento de cima. Mais uma vez, trocaram de papéis. Shepard diz que quando Theodore estava brincando com lama, ele já estava brincando com armas. Ele também decide esclarecer quanto esse pedaço de merda custou. O líder responde que por 50 mil, ao qual, em resposta, ele recebe uma coronha na cabeça e, além disso, um discurso de North que ele comprou uma falsificação. Em um instante, o personagem principal desmonta a arma em peças e a joga na frente de Theo, perguntando se ele é rico ou tão estúpido.
O chefe entende que tudo acabou e reconhece que estava errado. O que houve? Que não vale a pena falar sobre isso, mas é melhor mostrar sinceridade. Theodore pega uma faca e enfia-a na perna esquerda, perguntando se o irmão North está feliz. O vencedor fica de pé e, olhando para o nariz, responde que, é claro, isso não é suficiente. Tel, tendo reunido forças, enfia uma faca no pé direito um pouco mais alto, ao que ouve que ainda não é sincero o suficiente. O líder implora a North que está diante dele para perdoá-lo, porque ele está sob os cuidados de uma avó idosa e uma jovem esposa que ele não pode deixar sozinho. Ele também se dirige a Misa Stone, dizendo que ele foi gentil com ela e a protegeu dos caras da gangue e agora pede ajuda. Emma pede ao tio para parar, porque ela tem certeza de que todos já foram punidos o suficiente para que eles não se atrevam a fazer algo ruim no futuro. North liberta os criminosos restantes e começa a insinuar o dinheiro que ele precisa, e ele o gastou na estrada, além de estar muito assustado com essa situação. Theodore concorda completamente e admite que ele deve compensar os danos morais. Ele pergunta quanto é necessário, ele irá compensar tudo. O vencedor exige 1 milhão, o que o perdedor não tem escolha. Como ele concorda, ele pede o número do cartão e promete transferir o valor total amanhã. O tio aproxima-se de Emma e desata-lhe as mãos, tranquilizando-a de que tudo ficará bem e que agora eles finalmente deixarão o lugar. Antes de sair, Tel entrega ao protagonista um cartão de visita para que, se ele precisar de alguma coisa, possa sempre ligar e dar-lhe as chaves do carro, dizendo que, se não fosse pelas pernas, ele mesmo as levaria. Ao sair e entrar no carro, North observa que o líder da gangue sabe muito sobre carros, porque ela não é apenas luxuosa, mas também muito rápida. Emma fica envergonhada e agradece a seu tio por salvar a vida. Se não fosse por ele, ela não sabe o que poderia ter acontecido. Shepard, tudo se resume ao fato de que ela já pagou pelo serviço e, além disso, ela é filha do irmão de Stone, e eles estão conectados, então ele não vai cobrar uma tarifa de carro dela. A garota se lembra dele que ele acabou de chantagear o chefe de Tel por 1 milhão, então ela definitivamente não reembolsará as despesas do carro. Mas a Shepard vai explicar-lhe que ele não chantageou ninguém, é uma compensação por danos morais, e ela não faz ideia de como ele ficou nervoso quando a chamada foi feita. Essas palavras fizeram o coração de Emma bater mais forte, porque o tio estava nervoso com ela, e ele realmente se importa com ela. A menina tenta matar seu coração e pensamentos porque, em primeiro lugar, ela já tem um namorado, e em segundo lugar, ele ainda é seu tio North. Mas, apesar de todos os fatores acima, ele realmente parece legal para ela. Ela diz que seu tio é muito legal para ela, ao que ela ouve a resposta sobre o que ele é bastante comum. Emma também se oferece para chamá-lo de irmão em vez de seu tio, e é recusada, já que North já estava acostumado a esse tipo de tratamento e, no início, ele mesmo deu a ela a chance de chamá-lo assim. O que a menina começa a ficar de mau humor e dizer que ela mudou de ideia, porque eles não têm uma diferença de idade muito grande. O tio diz que ele e seu pai são velhos amigos e chamá-lo de tio é mais correto, ele nunca vai chamá-la de irmã mais nova. Ele a leva para casa e decide esperar até que ela suba para seu apartamento. Voltando-se, Emma decide expressar o que sente em relação a North. Para ela, é como se ele tivesse construído uma parede alta em seu coração. À primeira vista, ele parece tão sociável, mas assim que alguém quiser se aproximar dele, ele encontrará uma grande parede fria. O personagem principal ri, começando a fingir ser um tolo, que nem sequer terminou o ensino médio e não é capaz do que ela está falando. Sorrindo em resposta, Emma diz que sempre sonhou com seu irmão mais velho e, portanto, queria tratá-lo dessa maneira, sem ter quaisquer pensamentos ruins. Além disso, a menina diz que notou como ele é um motorista maravilhoso, além de conhecer artes marciais. Tendo tudo isso, ela se pergunta por que ele trabalha como um simples zelador. Shepard responde que limpar as coisas sujas lhe dá paz de espírito e pergunta a Emma se é ruim trabalhar como zelador. A heroína diz que não acredita nas desculpas do tio, ela sente que ele passou por muito e seu corpo e mente estão bastante esgotados. O personagem principal afirma que ela é muito embelezar tudo, porque ele não tem sequer uma carteira de motorista. North está prestes a sair e diz a Emma para ir para casa, porque ela deve estar cansada. No final, a heroína grita para ele pensar sobre as palavras que ela disse e não se esqueça de devolver o carro ao proprietário. No caminho para casa, a garota pensa enquanto seu salvador teve que passar por sua vida. Sentado no carro, North pensa em como Emma é jovem, mas agora ela é muito perspicaz. Ele sente o frio no carro, levanta a cabeça e vê uma escotilha aberta, da qual o céu estrelado é visível.
Ao ligar o carro, ele se pergunta quando foi a última vez que olhou para as estrelas. O personagem principal chega ao caixa eletrônico para retirar dinheiro e mimar-se com algo saboroso. Depois de retirar o dinheiro, ele sente que alguém o está observando. North acha que o carteirista se atreve a atacá-lo ou não. Sheps percebe que uma garota está olhando secretamente para ele no canto mais próximo. Só que ele queria saber como ela ousaria roubar-lhe o dinheiro, como uma estranha salta na frente dele, bloqueando o caminho e gritando para ele esperar. O personagem principal não entende nada, ele assume que este é o primeiro roubo, então tudo é tão pouco profissional. Uma menina com uma expressão séria perguntou em voz alta se ele havia retirado muito dinheiro. North pergunta-lhe se a pergunta não lhe parece dura, o que a leva a mudar de linguagem, perguntando-lhe se ele precisa de um favor. Ela oferece um serviço que o fará feliz. Ele se vira e diz que é melhor ela procurar outra pessoa. Com uma voz trêmula, ela pede que ele espere, dizendo que ela não precisa de muito. Ela promete que o serviço será barato para ele. North decide esclarecer o quanto é barato, porque ele não precisa disso. Com as mãos no peito, ela olha diretamente no rosto de um estranho. Lágrimas escorrem por suas bochechas. Ela chama o preço de US$20.000. O personagem principal começa a rir, dizendo que ninguém vai pagar esse dinheiro. A garota responde perplexa que ela é uma estudante e lhe dá um estudante. Segurando documentos em suas mãos, o estranho se enche de lágrimas e diz que acabou de atingir a maioridade. Esta é sua primeira vez e ela parece bem. Ao analisar os documentos, ele descobre que o nome da garota é Tina e diz que não acredita na autenticidade de seus documentos. A menina afirma desesperadamente que, se ele não acredita nela, pode esclarecer no departamento de sua universidade. North atira-lhe os documentos aos pés e diz-lhe para parar de fazer isso e não chatear a mãe. Ao ouvir isso, a menina diz que sua mãe está no hospital, e ela concorda em fazê-lo por 15 mil. Ela começa a ficar histérica. O protagonista olha para a garota e se lembra de si mesmo quando ele chorou e disse ao velho para aceitá-lo. North pergunta se ela está realmente disposta a fazer isso. Ela acena com a cabeça e ele a oferece para alugar um quarto de hotel. A Tina está sentada à beira da cama do hotel, à espera que o North chegue. Entrando na sala com um pacote de dinheiro, o personagem principal pede-lhe para derramar água morna, porque estava muito frio lá fora. A menina obedientemente derrama e estende-lhe um copo de água, para o qual houve gratidão e um pedido para ir tomar um banho. Tina pede que seu cliente se apresente, mas North não vê essa necessidade especial. Mas ele ainda parece se chamar North Sheps. Ele tem 25 anos e trabalha como zelador, o que a garota fica sinceramente surpresa. Shepard diz que, é claro, essa não é uma profissão particularmente respeitável, que Tina repudia e diz que as qualidades de uma pessoa são mais importantes do que qualquer coisa externa. North comanda e ordena que ela deixe a filosofia e vá tomar um banho. Tina também obedientemente foi em direção à Alma, perguntando se ela poderia fechar a porta do banheiro. Fechando a porta atrás de si, ela pensou que seu cliente era diferente de outros homens que sempre olhavam para ela com olhos lascivos. Ela sente como ele não quer fazer mal a ela, pelo contrário, quer ajudá-la. Enquanto fica debaixo de água quente, Tina pensa em quantos trabalhadores da limpeza são pagos, porque 20 mil não é uma quantia pequena. Ela acredita que, uma vez que tudo aconteceu, ela deve cumprir seu papel hoje para que ela não permaneça em dívida com ele. Tina sai da banheira, mal cobrindo suas partes causais com uma toalha, e diz a North que acabou de tomar banho. Ao ver como ela parece indefesa, ele vê as memórias novamente, onde ele também é indefeso. Shepard se levanta e pega outra toalha. Passando por Tina, ele a joga na cabeça dela, cobrindo-a completamente. Envolto em uma toalha, Tina quer saber se ele mudou de ideia sobre o serviço. Seu cliente responde que não está de bom humor, mas ele cumprirá sua promessa, assegurando-lhe que ela não perderá um centavo do que mereceu. Mas antes de North lhe dar o dinheiro, ele quer saber por que ela decidiu se vender. Tina admite que sua mãe está no hospital e precisa de cirurgia, e que o dinheiro deve ser recolhido até amanhã, caso contrário, sua mãe estará em perigo. O personagem principal se pergunta se esses 20 mil doença de sua mãe, em que a menina começa a balançar a cabeça negativamente. North quer saber se Tina vai continuar a vender-se, e ela responde que faria qualquer coisa para manter a mãe viva. O Shepard tem uma contraproposta, dá-lhe 200 mil dólares com 2 anos de antecedência. Em troca, ela vai cozinhar para ele e sair quando quiser. Tina não entende por que ele pode contratar um profissional de limpeza e cozinheiro. O personagem principal começa a explicar que ela terá que devolver esse dinheiro e terá que pagar uma porcentagem adicional. A menina começa a chorar de felicidade, agradece seu salvador,
Para ela ele realmente se mostrou uma boa pessoa. O Norte é estranho. Porque ele percebe que são juros e 2 anos de trabalho livre dela, e depois disso ela acha que é bom. Tina lê atentamente o contrato, e Shepard apressa, já que ela quer ir para casa o mais rápido possível. A garota finalmente assina sua assinatura. De pé na porta, finalmente, o personagem principal diz a ela para não fazer mais coisas estúpidas, caso contrário, sua mãe ficará chateada ao saber disso. Tina, feliz, deita-se na cama e chora de felicidade. Ela finalmente conheceu um homem bom. O North está a caminhar pela rua a pensar no dia de hoje, a patrocinar uma aluna. O pai dele teria descoberto, teria rido dele. No dia seguinte, no elevador, um zelador recebe uma mensagem de transferência de fundos no valor de 15 milhões. Foi Theodore quem lhe enviou o dano moral prometido, pagando mais 500 mil. Ele claramente não é estúpido e será útil no futuro, reflete North. Ao sair do elevador, ele percebe uma dama de gelo que ele conhece. Eles se encontraram novamente e ele quer saber como ela está. Ela vira as costas, desafiadoramente ignorando, ao que ele começa a lembrar que pode postar uma foto dela no fórum. Ela responde que ele não se atreve. O personagem principal começa a provocar Lilith mostrando-lhe uma foto com inscrições em seu rosto. Ela o chama de vil e sem vergonha. North se aproxima dela e diz que ela não o conhece bem. Se eles se conhecessem, ela saberia o quanto ele é realmente vil e sem escrúpulos. A chefe do escritório começa a gritar que já conheceu muitos como ele, e agora ela não tem tempo e pede para não ser incomodada. A luta entre o zelador e a Lilith. A Kylie está a ver as câmaras, a pensar no que o North fez e por que é que a irmã está tão magoada. No meio de seus pensamentos, Miss Palmen entra no escritório e pergunta da porta como as coisas estão indo com esse bastardo, mas a irmã tinha muito trabalho para fazer e não tinha tempo para se vingar. A Kylie quer saber por que é que a irmã mais velha não vem trabalhar há dias. Talvez tenha um namorado. Lilith se senta no sofá e diz que ela não tem namorado, mas provavelmente se casará em breve. Miss Fima não entende nada e pede à irmã para explicar. Lilith diz que está preocupada e acabou de chegar para discutir isso com ela. A irmã mais nova está insatisfeita ao saber que seu escolhido Lilith será um tipo desagradável chamado Suren. Kylie não entende como o pai de Lilith não vê esse bastardo com um rosto humano e um coração animal como o futuro marido de sua filha. Mas os pais gostam dele porque ele é o futuro presidente da corporação, ele tem boas maneiras e ele diz e faz as coisas com graça. A irmã mais nova não se acalma e diz que ele parece um hipócrita. Lilith percebe que isso pode estar errado, mas seu pai está morrendo e os médicos dizem que o tempo está se esgotando. Ao saber da condição de seu tio, Kylie percebe seus motivos para casar sua filha o mais rápido possível. Mas então ela tem a ideia de que, se a irmã mais velha tomar a iniciativa e levar o cara para casa. A senhora Palmer não acha que as ideias da irmã mais nova sejam boas. Mas Kylie ficou encantada com sua ideia. Com um tiro de 2 coelhos com uma cajadada, papai ficará feliz e Suren se renderá e recuará. A única questão é onde eles vão encontrar um namorado para ela, mas a irmã mais nova decide tomar as coisas em suas próprias mãos e encontrar uma pessoa em quem você pode confiar em tal questão. Lilith concorda e diz que precisa fugir dos negócios que se acumularam em sua ausência. Kylie é deixada sozinha e começa a pensar em um candidato adequado. Porque, assim que ela pensa na pessoa certa, ela pensa em North Sheps. Sua candidatura é adequada, já que ele é viciado em dinheiro e concordará em desempenhar o papel de um cara, mas há um problema, Lilith o odeia. O vice-presidente decide marcar uma reunião e liga diretamente para o Norte. Ele não quer atender, porque sabe que a conversa vai chegar sobre o jantar. Ele responde, e ela imediatamente o chama para ir ao estacionamento. De lá eles vão para o restaurante. O North não está feliz com esta combinação de circunstâncias. Deu uma grande quantia de dinheiro ontem. E hoje ele vai ser dividido novamente para o dinheiro. Ao descer para o estacionamento, ele imediatamente percebe um carro vermelho com os faróis acesos e entra nele. Assim que o Shepard descobre que eles estão a caminho da Champs-Élysées, ele se queixa e chama isso de desperdício. Olhando para Kylie, ele pergunta o que aconteceu com ela e o que ela tem em mente. Ela diz que quer pedir a North um pequeno favor. Ela não decide contar a ele agora sobre sua ideia. O personagem principal não entende o que aconteceu e, entretanto, eles já se dirigiram para o restaurante. Seu companheiro, saindo do carro, fica olhando para o grande conhecimento do restaurante, e Kylie apressa-se a entrar. Assim que os dois entram no salão, os garçons imediatamente prestam atenção, notando que garota bonita e um cara feio ao lado dela.
O vice-presidente quer saber se o seu companheiro gosta de lugares como este, e Centenorf responde que ele não se importa de encher o estômago. Kylie diz que é a primeira vez que ela janta sozinha com um homem, então ela escolheu um lugar decente para isso. A senhora Fima chama o garçom e faz um pedido: 2 bifes, uma salada de frutas e uma garrafa de 92 Lafite. Percebendo o descontentamento no rosto de Norf, ela pergunta o que está errado, e ele começa a especular em voz alta sobre o preço de pratos que custariam cerca de 1.000 e um vinho que custaria várias centenas. Mas ele diz que pode pagar por tudo hoje. O garçom vem e coloca o bife na mesa dele. Norf pergunta ao garçom quanto vale o vinho que ele trouxe para ele. O garçom diz que o preço é de US$21.000 por garrafa. Ao beber um copo, o protagonista diz que não tem dúvidas de que o vinho de US$50 da loja será melhor do que isso. O garçom fica muito desconfortável com tais declarações, mas a garota o acalma e diz que seu companheiro apenas brincou. Quando o empregado saiu, ela perguntou por que ele havia dito isso sobre o famoso Lafite, e foi questionada se ela entendia de vinho. Ela diz que não, mas pergunta-se se o empregado de limpeza percebe de vinho tinto. Para si mesmo, Norf pensa que não, mas de alguma forma ele esvaziou toda a coleção do velho Rothschild. Kylie lembra que perguntou a ele o que ele responde, que ela só entende de varrer o chão, não de vinho, mas a internet diz que Lafite de 92 é composto de uma mistura de cones e violetas. A menina afirma que, ao usá-lo, você também pode sentir o sabor do jasmim, e ela duvida que ele seja capaz de sentir esse sabor. Norf diz que ele pode usar o olfato, mesmo em uma multidão, ele pode encontrar o cheiro do corpo de uma pessoa na multidão. Sua companheira fica surpresa com essa habilidade e se oferece para ver se ele consegue se lembrar do cheiro de sua irmã e se ele está nela. Ao que recebe a resposta, o empregado de limpeza sente um cheiro familiar, e ele pergunta: a mulher rude no elevador é sua irmã? Kylie confirma essa informação e quer saber por que a irmã está tão notado sobre ele. Tendo aprendido toda a história, ela se sente e não entende como ele pôde fazer isso com sua irmã. Norf, pensando que já tinham terminado, diz à vice-presidente para entrar no carro e esperar alguns minutos. Ela é contra e não entende por que eles não podem sair juntos, ao qual o personagem principal diz que ela será apenas um fardo, porque não será capaz de correr rapidamente. Finalmente, Kylie percebe que ele não quer pagar o jantar, e ela pergunta onde está o dinheiro que ela deu a ele. Norf insiste que Lafite era falso, mas ela não acredita que vinho falso não é uma desculpa para sair sem pagar. Mas um pouco de emoção explode nela, e ela decide que vai esperar por um companheiro no carro enquanto Shep pede mais 2 bifes. Depois de encher mais um par de bifes, o garçom se aproxima dele, oferecendo-se para pagar a conta, para a qual o personagem principal pede para esperar 1 minuto. O garçom, antes que ele perceba, Norf passa por ele. O garçom grita para os guardas que precisam deter o intruso. Correndo para a rua, ele imediatamente salta para o carro, dando comando para ligar o carro e acelerar. Para não manchar sua reputação, a garota está correndo na velocidade máxima ao longo da estrada, mas em um momento ela freia e diz que seu companheiro pode descer aqui. Norf pergunta se ela poderia levá-lo para a cidade, ou se ela quer que ele gaste um táxi, ao que Kylie responde que ele já economizou $20.000 no jantar de hoje. O carro sai, deixando a poeira para trás, e a menina diz adeus para não se atrasar para o trabalho amanhã. Norf decide não gastar dinheiro em um táxi, basta caminhar até a cidade a pé. Mais longe o nosso herói não conseguiu, porque ele está em alta velocidade no escuro e é derrubado por um carro azul. O carro freia para enquanto Shep está deitado no asfalto. Uma garota familiar corre do carro azul. Lilith corre em pânico, perguntando como ele se sente e se pode se levantar. Em pânico, ela não sabe o que fazer e, por sorte, seu telefone está sem energia. Norf está deitada, a olhar para ela e a pensar que ela acabou de atropelar um homem e, de alguma forma, está a fazer tudo como uma tartaruga. Mesmo em tais momentos, a veia empreendedora não deixa o personagem principal. Afinal, a garota é o CEO, e isso pode fazer um bom dinheiro. Shep levanta uma mão para chamar a atenção da dispersa Lilith, que ao vê-lo, está feliz por ele ainda estar vivo. Ela se senta ao lado e pede desculpas, pergunta onde está o telefone dele. Ela chama uma ambulância, mas Norf assume que seu telefone está quebrado. O Norf começa a lamentar-se e a perguntar-se por que é que ela está com ele, onde é que ele errou tanto na vida, ele não quer morrer agora. Lilith jura que não fez isso de propósito e pergunta novamente onde está seu telefone. A garota se culpa, não deveria ter se distraído pensando em Suren. Norf, embora ela odeie, ele é uma pessoa viva. O personagem principal diz que não há culpa por isso.
Assim é a vida e antes que ele morra, Sheps quer que ela cumpra um de seus pedidos. A garota pega sua mão e diz que se ela puder ajudá-lo, ela fará tudo. North pede que ela transfira o dinheiro para sua conta bancária. Lilith está paralisada. A vítima explica que viveu na pobreza por mais de 20 anos e quer sair rico para o outro mundo, para que, quando ele conheceu seus pais, ele não tenha vergonha. A menina concorda. North entrega seu telefone com o número de sua conta já especificado. Enquanto as transferências eram realizadas, uma gangue criminosa se aproximou dos caras na estrada. O chefe da gangue cumprimenta as pessoas em seu caminho e se apresenta como Zermon, e também representa seus amigos motociclistas. Lilith pergunta que tipo de pessoas eles são. Uma vez que eles veem alguém envolvido em um acidente, eles não querem ajudar e pede que eles parem de dizer bobagens. Deitado no asfalto, o personagem principal pensa que está acontecendo aqui. Ele queria de alguma forma sair de sua situação delicada, mas no final essas pessoas criaram problemas para ele. Zermon diz que não faz sentido falar sobre consciência. Ele vê que a vítima não é mais um inquilino, então ele oferece um acordo. Se a garota servir bem a ele e aos amigos, eles vão perjuro em seu favor. A senhora Palmer levanta-se do chão e ameaça que ele se arrependa do que disse hoje. O chefe da gangue corre e agarra a garota pelo rosto, dizendo como ela tem sorte de ter um bom caráter. Se houvesse outra pessoa, não seria tão educado. Lilith não vai tolerar esse tipo de atitude e dá um tapa na cara de um bandido insolente. Ela grita que tem vergonha de chamá-lo de homem e, com uma corrida, ela bate com a ponta de seu calcanhar diretamente na virilha de Zermon. Humilhado por uma mulher forte, o chefe manda seus amigos motociclistas trazerem essa cabra até ele. Lilith considera esse ato presunçoso, porque, ao que parece, ainda há pessoas que se atrevem a tocar a família Palmer. A gangue parou e eles se perguntaram se essa garota poderia realmente ser da família Palmer. Mas Zermon ouviu isso, só se divertiu mais, porque ele tem uma família política, e os Palmer são empresários, e os empresários têm medo dos funcionários, e ele diz que os caras não têm medo, ele resolverá todas as questões. A menina não acredita que uma família de políticos, que sempre foi famosa por sua prudência, nasceu como um bastardo. Lilith vê bandidos correndo para ela e ela acha que não pode se defender. Não há nada a dizer sobre o norte. O bandido já está puxando suas mãos para ela, e Miss Palmer decide apenas fechar os olhos com medo. Mas então, à velocidade de um raio, um homem voa na frente dela e atinge o rosto de um motociclista. Esse homem é North. Ela pergunta se ele está bem, porque há alguns minutos ele estava morrendo no asfalto, o que lhe dá uma contra-pergunta se ela está bem. O Shepard promete que, enquanto estiver aqui, ninguém se atreverá a tocar na rapariga. North se vira e pergunta, com um pouco de perplexidade, que lugar é esse e por que ele está aqui? Lilith não entende. A vítima, aparentemente, roubou a memória. O personagem principal começa a dizer que ele viveu toda a sua vida nas montanhas, e de repente tudo escureceu e aqui ele estava. Ele começa a gritar com os bandidos como eles se atrevem a roubar uma mulher, e de repente North se declara um padre que vai agir em nome do céu. A menina está de pé e não percebe se é do impacto que seu cérebro está tão danificado ou ele está fingindo. Shepard decide apaziguar Lilith, dizendo que em sua dinastia tais pessoas mais não seriam autorizadas a fazer o mal. Apertando os punhos, North diz a ela para esperar até que ele supere todos os homens maus e esteja a salvo. Zermon ordena a morte do bastardo, que o deixa nervoso, e o primeiro corre para lutar contra ele. Sheps bloqueia o golpe e bate o inimigo com tanta força que ele se encontra deitado aos pés de seus companheiros. À velocidade da luz, o personagem principal voa até um monte de bandidos e os espalha em direções diferentes. Os motoqueiros que permaneceram intactos caem de joelhos, dizendo que cometeram um grande erro e que o padre os poupou. O North quer que, se arrependerem, façam um juramento secreto, que os transgressores juram e, se mudarem de ideias, açoitarão os céus. O protagonista decide libertar os agressores, mas não de mãos vazias. Está a enviar-lhes o vírus da gonorreia. Fugindo, os valentões pensam que o padre é estúpido, eles voltarão agora e trarão mais pessoas com eles. O Shep acha que as habilidades de atuação dessas pessoas são extremamente ruins, embora ele deva ignorar isso, porque os atacantes logo morrerão de diarreia. Lilith ainda se oferece para chamar a polícia, mas North diz a ela para não se lembrar de ofensas passadas, o que ela concorda e quer saber o nome do ancião para agradecê-lo. O personagem principal percebe que ela acabou de transferir 1 milhão para ele e agora, provavelmente, ele verifica, ele parece ser o nome de Kanye Penkay. A senhora Palmer chama-lhe desavergonhado, e acha que ele está a mentir. O que o North está a fazer?
e diz que ele saiu e a protegeu. Por isso, como é que ele pode ser desavergonhado? Depois de uma pausa, o jovem começa a rir. Ele sentiu a atmosfera tensa e, portanto, jogou um drama com um viajante do tempo. Ele pede Lilith para relaxar. A menina não está feliz com tal oferta, porque ela estava muito preocupada e menciona que, quando ele pediu dinheiro a ela, isso, aparentemente, também foi para relaxá-la. North começa a andar para trás e foge, dizendo que eles vão se encontrar no trabalho amanhã. Lilith fica furiosa e chama-o de idiota. Ao longo do caminho, a Shep acha que ela não é assim tão má, desde que pare de fazer caretas, como se todo mundo lhe devesse dinheiro. Chegando em casa, ele decide treinar, pois não teve tempo para isso por 2 dias. Mas ele não consegue e suas forças o deixam. Ele acha que se o velho descobrisse que seu filho se permite ser preguiçoso, ele sairia do túmulo e começaria a xingar. No escritório de Kylie, vendo a estranheza de sua irmã e perguntando quem a machucou, Lilith simplesmente responde que ela não está se sentindo bem. A senhora Fima sugere que a irmã tem essa condição por causa dos pensamentos de casamento, e eles têm que superar isso juntos. O vice-presidente oferece vários candidatos para escolher, mas eles não são confiáveis e não precisam de mais problemas. Lilith percebe que encontrar a pessoa certa não será fácil, e ela decide perguntar o que sua irmã mais nova pensa sobre North Shepse. Ela não está feliz com a escolha da irmã de tal candidato para o papel de um cara. Miss Palmen responde que ele reconhece o dinheiro, e eles têm muito pouco tempo. Lilith diz que Suren já completou sua pesquisa de mercado e deve voltar do exterior em breve. Naquele momento, sua mãe ligou para ela e ouviu que Suren chegaria hoje à noite, então eles se reuniriam para jantar amanhã à noite. A mãe dá instruções à filha para não ser muito teimosa, porque ela não é mais uma criança. A situação de seu pai é ruim e eles são obrigados a deixá-lo feliz. Lilith desliga o telefone e diz que não há mais tempo para esperar, então Kylie deve se apressar e ligar para North Shep. Miss Palmen analisou suas habilidades de atuação e acha que ele é adequado para esse papel como nenhum outro. Com um sorriso no rosto, North pergunta o que aconteceu de importante, já que a própria Dama de Gelo ordenou que sua irmã o levasse até lá pessoalmente. Lilith diz que ele está aqui para que eles possam acertar as contas, pergunta como ele acha que eles deveriam resolver a questão de 1 milhão de ontem. A Shepard insiste que ela o atropelou, e ele já estava a pensar em despedir-se da sua vida, e recebeu uma compensação justa por danos morais. A menina diz que ele pode não devolver o dinheiro, o lugar do norte terá que fazer algo por ela. O jovem terá que fazer o papel de seu namorado em uma festa em sua casa. Ela está confiante em suas habilidades de atuação, porque ontem ele conseguiu interpretar perfeitamente um viajante do tempo. North diz que, com suas origens e aparência, ninguém vai acreditar que ele é seu namorado, mas Lilith não importa, desde que ele esteja lá. O chefe do escritório dá-lhe um cartão bancário e diz-lhe para comprar-lhe roupas decentes. North está encantado, devia ter começado com o dinheiro. Deixados sozinhos no escritório, as irmãs se perguntam se tomaram a decisão certa. North não perdeu tempo e foi direto para as boutiques. Ele se vestiu com um terno elegante que não usava há anos. Quando ele saiu da loja, o telefone tocou. Era Tina, e o Shepard ficou preocupado. A menina disse que agora está no hospital e é urgente, ele precisa vir, ela estará esperando por ele no portão. North chegou o mais rápido possível. Quando Tina chega, ela diz que a cirurgia da mãe não correu bem e que ela precisa pedir dinheiro emprestado dele. Enquanto a transferência de fundos está em andamento, Shepard pede para acompanhá-lo ao quarto da mãe. Tina agradece e diz que vai levá-lo, mas a mãe está em coma, então ele não pode falar com ela. Andando pelo corredor, North diz que é raro que ele seja um cara legal e queira ser bom até o fim. Em frente à porta do quarto, ele pergunta à menina em que estágio do câncer está a doença de sua mãe e descobre que a mulher está em seu estágio final. Ele tenta avisar a garota que, no estágio terminal, nem mesmo $1 milhão pode salvar sua mãe. Tina conta como foi criada apenas pela mãe, como foi difícil para ela e se a mãe puder viver pelo menos um dia a mais, a filha ficará feliz. Vendo como é difícil para a garota, lágrimas quentes fluem em seu rosto e ela não quer aceitar a realidade. North se aproxima e acaricia sua cabeça. Ao entrar no quarto, eles veem uma mulher idosa usando uma máscara de oxigênio. Os pensamentos de Shepard naquele momento falam apenas sobre o quão bem essa mulher criou sua filha. Ao lado da cama do hospital, ele vê um saco de dormir fino deitado ao lado e pergunta por que Tina está dormindo no chão. Quando ela recebe uma resposta, a cama do hospital não pode pagar. North dá meia volta e diz que agora vai ao médico e sua mãe terá um quarto separado para que Tina também possa dormir lá. No consultório,
O médico começa a repreender o personagem principal, porque se ele é um parente do paciente, por que ele faz uma jovem noite e dia para cuidar do paciente? North se desculpa, dizendo que estava em uma viagem de negócios por um longo tempo, e Tina não disse nada a ele porque estava preocupada que, assim que ele descobrisse, ele iria passar-se e voltar. O personagem principal diz que agora ele vai cuidar da mãe de Tina, o que o médico quer falar com ele em particular. Saindo do consultório, o médico diz que os resultados dos testes não foram muito bons, a doença foi detectada muito tarde, de acordo com as previsões do paciente viverá por não mais de 1 ano. Em voz alta, North diz que a medicina ocidental provavelmente pode fazer maravilhas, mas para si mesmo pensa que, mesmo com o conhecimento de habilidades e técnicas médicas, seu velho era impossível de curar. O médico repete que o último estágio do câncer é uma barreira que a medicina ainda não pode superar, e ele não deveria dizer isso, mas ele sente muito pela filha do paciente. North promete ao médico falar sobre o futuro de Tina, e é melhor ela aceitar a realidade. Tina vai atrás de Shep e tenta descobrir o que eles conversaram com o médico. North responde que eles devem ir para o quarto e até que ele diga, ela não deve deixar ninguém entrar. Ela não entende nada e quer descobrir seu plano, mas North apenas diz que ela deve confiar nele.